nem direita e nem esquerda. Partidos políticos beneficiados por leis criadas por políticos. Propostas votadas agora no dia 19 de maio de 2026, de forma furtiva, de maneira bem corriqueira do Congresso Nacional, quando é alguma matéria que traz prejuízo à sociedade, aí fazem a votação às escondidas, fazem os atos, as propostas de forma simbólica, onde não é nominal, não precisa de aparecer. Por que eu estou falando isso? Estou falando por causa do projeto de lei 4822 de 2025. Projeto de lei, beleza? Não estou falando que é lei, não. Senão daqui a pouco vão me acusar que eu estou falando que uma lei criada, não tem lei criada. É um projeto de lei. A gente está falando isso para mostrar o que tem sido votado no Congresso Nacional. Ainda mais num ano eleitoral, onde o fundo eleitoral de 2026 é 4,960 e não sei o que lá bilhões. Mais de 4 bilhões, quase 5 bilhões de reais. Aí eu pergunto para qualquer um que está aí. E o pessoal da economia informal? E o vendedor de bolo? E o senhor do barzinho? E aquele comerciante que luta e às vezes não faz nem para a renda do aluguel? Me desculpem. Essa lei, ela traz alteração para a lei 9.096 de 95, que é a lei dos partidos, que para mim também ela precisa talvez de revisões, mas isso não é problema meu, isso é problema de congressista. Estou falando que traz aqui, que vem como prejuízo. A questão desse projeto de lei é os benefícios que ele traz para os partidos políticos. Dívidas, que seja por multa, que seja por desvios, que seja o que for. Dívidas dos partidos políticos agora não serão mais divididas em 12 meses, em um ano. Agora serão divididas em 15 anos. 15 anos, não é 15 meses, não. 180 meses. É muito tempo. O pequeno comerciante, às vezes, para negociar uma dívida com um banco ou com um ente público qualquer, são algumas vezes. E olha, tem chororô não, viu? Tem que pagar. Infelizmente, a gente olha para o que se cria dentro do Congresso e se envergonha. A gente tem falado nestes vídeos que as punições ou a punibilidade para o agente político que pratica atos de corrupção, ela é branda demais. Todas elas. Se você conhecer algum político que passou no mínimo 10 anos preso por um desvio de qualquer valor, me diga, porque infelizmente eu não conheço. E os partidos? Nesse fundo eleitoral de 2026, a gente está como exemplo aí o partido com a maior bancada, que está hoje no Congresso, que receberá um volume, aí, um aporte gigantesco de dinheiro. É só você ver quem preside o partido. Nada contra. Mas acredito que quando um agente político é acusado por uma investigação séria, quando ele é julgado, é condenado, se ele ficar em 1 ano, 2 anos, uns meses na cadeia e voltar com o bolso cheio, qual o prejuízo que ele tem? Agora, o ladrão de galinhas, não. De 4 a 10. Nem fiança ele vai ter. E não tem que ter mesmo, não. Que cria as galinhas no seu quintal, que não vai furtar as dos outros. O que acontece é que, infelizmente, a gente convive com uma situação que traz segurança a quem pratica alguns ilícitos. Isso. Se eu estou assustado, por quê? Estou mentindo? Não estou falando de um projeto de lei que foi criado na minha cabeça. E o que envergonha é que numa situação dessas, como é um projeto antipopular demais, que beneficia só político e principalmente os partidos políticos, que não traz nada para sua mesa, que o dinheiro que ali entra geralmente é dinheiro público,
esse projeto de lei ele foi votado simbolicamente lá na Câmara dos Deputados, foi enviado para o Senado, simbolicamente por quê? Em segredo, de noite, na madrugada. Fácil demais, fácil demais. Nada contra a criação de leis. Leis que tragam projetos e propostas que tragam benesses para toda a população, para toda a sociedade. Que as filas da saúde diminuam, que as escolas formem homens e mulheres que possam trazer benefícios e mudanças ao país. Que a ciência seja valorizada, que a ciência traga cura, que os profissionais da educação possam ser valorizados e não chacoteados com o nome de vagabundos. E que os partidos políticos sejam tratados como toda e qualquer empresa, como todo e qualquer empreendedor que tem nesse país. Porque se continuar um tratamento tão leve, tão especial, fica muito difícil. Claro que não buscamos exemplos em países de fora, como a Filipinas, né? Um país lá da Ásia, que através de um deputado, né, em dezembro de 2024, trouxe uma proposta de lei que naquele país, se aprovada, será aplicada a pena capital a políticos que praticarem crimes de corrupção. Há outros também, mas estou lembrando que foi uma notícia que eu li, ouvi sobre este país. Quer dizer, as Filipinas que ela aplique lá. Se aplicar aqui, por favor, me desculpem. E não deve, não acredito, não existe essa condição de pena capital. Mas deveria sim votar no Congresso uma lei que pudesse aumentar a punibilidade, as punições para político corrupto. E que os partidos fossem tratados como qualquer empresa. Ah não, vamos dividir aí de 15 anos. E não é só isso não. Até mesmo a atuação do judiciário em relação a situações que possam criar bloqueios automáticos do dinheiro dos partidos aí, dos fundos partidários, eleitorais, quer dizer, que venham de lá, eles podem responder por algum tipo de crime aí de abuso de autoridade. Como dito muitas vezes, não faremos vídeos para amenizar, para alisar o lombo de ninguém. Já que se aumenta apenas para crime contra o patrimônio, tem que se aumentar também penas para todos os crimes praticados na esfera política. E não tem que dar moleza, não, nem para partido, nem para político nenhum. Não tem que dar moleza, não tem que estar, vamos lá, está devendo porque fez ou aconteceu, 15 aninhos, não. Que seja um ano como está previsto na lei. E parabéns ao STF pelo início do julgamento, também pelas decisões cautelares na ação direta de inconstitucionalidade 7236, que pelo menos suspendeu ali o artigo 23C, que os atos que possam ser praticados na esfera aí da improbidade administrativa sejam remetidos à Lei 9.096 de 95, facilita muito, facilita demais. Não, o STF colocou, tem que responder conforme a lei de improbidade, que já é mansa demais, já é mansa, já é vazia demais, relacionada à punibilidade. Não adianta falar que não é. Eu já falei, pega a lei, dá uma olhada nela, pega as notícias aí, olha esse projeto de lei, o 4822-25, que foi votado agora em 2026, em maio, esses dias, né, dia 19 de maio. Dá uma olhada. Como já falamos aqui, por favor, pega aí a Lei 14.230 de 2021, votada na calada da noite também, que só beneficia político. Pegue, eu não estou falando de algo que eu estou com vontade que aconteça, que eu estou com vontade de explodir o mundo e brigar de direita, de esquerda, que tal político é bom. Não. Quando tem que se votar para beneficiar agentes políticos e agora, nesse projeto de lei, partidos políticos, todos votam juntos. Até o próximo vídeo.